Olá, meus amores, minhas amoras. Eu vou estar aqui lavando a louça e que eu vou ter as minhas origens de lavar a louça na mão, né? Voltei no tempo da senzala. Eu esqueci de comprar pastilha para minha máquina de lavar louça. E agora eu tô lavando aqui na mão. Mas não veio beleza, sabe por quê? Eu aproveito pra gente conversar um pouquinho, bater um papo, né? Um bate-papo, assim. E falar do que, como tá sendo essa minha nova condição de vida, né? Se eu tô com medo, se eu não tô com medo. Como é viver com o câncer, né? É o que eu digo, eu não vivo com câncer, é ele que vive comigo, né? E amanhã, sábado, dia 21, eu já tenho 2 taques para fazer, né? Dia 30, eu tenho consulta com a minha oncologista. E no dia 3, eu já tenho um PET-CT para fazer, que é o escaneamento, né? Aí vai marcar cirurgia, tudo, coisa e tal. E agora, na terça-feira não, como é que fala? No dia 30, eu vou poder tirar todas as dúvidas com ela que eu não tirei, gente, no dia que eu tive o resultado, né? Porque eu saí de lá, eu saí já com lágrimas nos olhos, assim, tudo. Quando ela me deu a notícia, eu chorei. E o que eu vou explicar pra vocês, vamos estar sempre conversando aqui, né? Quando ela falou, dona Renata, a senhora tem um tumor, é maligno. Ela é bem direta, sabe? Não é daquelas médicas que ficam enrolando, né? Eu passo com ela ali em Santa Maria da Feira. E aí, gente, quando ela falou isso, meu mundo desabou. Ela simplesmente perguntou, por que a senhora tá chorando, né? Bom, a única coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, eu falei assim, ai, doutora, eu tinha ainda um fio de esperança que não fosse. Por quê, gente? Olha, vou ser muito sincera com vocês. Eu sou de um tempo que eu tenho 51 anos. Então eu sou do tempo que nós, na época, quando eu era criança, nós não falávamos câncer, sabe? Ai, fulano tá com câncer. Não, nós falávamos aquela doença. Eu lembro que a minha mãe ainda batia na boca 3 vezes, sabe? E brigava. Ai, mãe, por que? Ai, não fala essa doença. Coisa e tal, que atraía a doença, sabe? Então, e eu confesso para vocês que eu vivi com medo dessa doença. Eu sempre tive medo. Era dessa doença e do vitiligo, sabe? Eu sempre tive medo, assim, coisas de criança. Mas eu cresci com medo dessa doença. Por que também que eu cresci com medo dessa doença? Quando eu era pequena, sabe? A minha mãe me levava para tudo quanto era lado. Lá na cidade onde nós morávamos, sabe? A minha mãe era conhecida como a Dona Helena da Avenida. A minha mãe tirava medo de criança, medo de andar, sabe? Aquelas simpatias, assim, tudo. O povo levava as criançadas para minha mãe fazer com que a criança falasse mais rápido, sabe? Umas simpatias de antigamente, né? Que hoje em dia já não se usa mais, né? Por exemplo, dar a primeira água da chuva de janeiro para a criança beber, que a criança fala, né? A água do arroz também, né? Para a criança falar, então. E tinha uma outra função que a minha mãe fazia, que era o quê? Arrumar defunto no caixão. Sério, gente. A minha mãe várias vezes sempre era chamada para isso. E me levava, sabe? Ela me levava. Porque antigamente as pessoas eram veladas em casa, né? Antigamente era assim. Hoje em dia ainda deve ter quem se velha em casa, tudo assim, né? Em determinadas regiões. Mas na maioria eles vão ter os velórios, né? Aquela coisa toda, biriri, bororó. Então, e eu lembro, gente, sem brincadeira nenhuma, uma imagem que me seguiu
por muitos e muitos anos, até hoje, eu tinha por volta de uns 6, 7 anitos, a minha mãe foi ver um garoto. Gente, eu não preciso fechar os olhos para ver a imagem desse garoto na cama. E ele tinha leucemia. Mas a gente falava naquela época aquela doença, sabe? Então, e o garoto, ele já estava em fase terminal e não tinha mais o que fazer. E ele, sabe, nem morfina já adiantava. E ele era um garoto assim, tipo 10, 8 no máximo, entre 8 e 10 anos, sabe? E aquilo me marcou muito, porque eu fui junto, né? E ele lá na cama, assim, ele gritava de um lado, do outro. Ele falava, eu quero andar de charrete, eu quero sorvete, eu quero bambucado, eu quero isso, eu quero aquilo. E ai. Gente, por anos esse menino me assombrou. Por anos, eu tô com 51. Eu nunca esqueci desse menino. Nunca. Sempre a minha memória estava com esse menino por conta dessa doença. Quando a doutora falou para mim que eu tinha isso, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu não pensei. Mas vim para casa, chorei tudo que eu podia chorar. Chorei. Eu quero mais tempo. Mais tempo do quê, gente? Mais tempo do quê? Eu ainda nem comecei o tratamento, eu já descobri o que eu tenho, um passo. Agora, com os exames que eu vou fazer, vamos ver a dimensão desse bichinho aqui. E ainda por cima, um bendito de um câncer raro. É o câncer de mama oculto. Eu ainda vou falar mais dele nos vídeos aí, tá? Mas me segue aí. Segue, compartilha, que nós vamos estar conversando sobre isso. Não ter câncer não é um bicho de 7 cabeças. Sempre quem está me acompanhando aqui na plataforma aqui, né, do TikTok, desde o início eu falei que o processo de cura começa aqui. Sim, eu vou ter momentos tristes, eu vou ter momentos que eu vou chorar, novamente, acho eu, momentos que eu vou estar para baixo, mas enquanto eu puder rir, brincar, zombar dele, não é das pessoas que tem, peraí que já vem, não vem com o tal do politicamente correto, tá? É zombar dessa doença, falar para ela que eu sou mais forte do que ela, eu vou estar fazendo isso. E sem contar o apoio dos portugueses que eu tô tendo, das portuguesas, de todo mundo do meu serviço, dos meus amigos aqui do prédio, sabe? Gente, eu fui surpreendida com uma chuva de positividade dos portugueses, sabe? Foi incrível, incrível. Eu tô lá no serviço, eu tô brincando, eu tô isso, eu tô aquilo outro, sabe? Umas choraram, sabe? Eu falei, gente, não chora, deixa pra chorar se acontecer, né? Que a gente nunca sabe. Eu brinco até com isso, até com essa parte eu brinco. Então, se você quer acompanhar isso, todo o meu processo, me segue aqui. Se inscreva lá na plataforma para ver se eu ganho também um dinheirinho. Compartilha, comenta, gente. Eu preciso monetizar aqui no TikTok. Lá no outro eu já tô monetizada, né? Então, para ter uma coisinha aqui, né? Para ter uma coisinha. Mas também, gente, para mostrar para as pessoas que dessa doença a gente pode tirar positividade. Porque quando a gente fala que tem isso, as pessoas pensam assim, nossa, já tá comprando caixão. E não é por aí. Não é por aí. Eu parei um pouquinho e falei, o quê? Eu não tô com ele. É ele que tá comigo. E ele vai ver que eu tô tão chata, tão insuportável, que ele vai embora. Sabe? Eu coloquei isso. E eu sinto, toda vez que eu sinto ele assim, eu sinto o poder do Espírito Santo, gente. Vocês sabem que a nega aqui, até pra música eu sou eclética, pra religião também. Aqui eu vou estar cantando música católica, música evangélica e até ponto de umbanda, ponto de candomblé, ponto de macumba, como você queira escutar. Mas eu sou da doutrina kardecista, espiritismo. Eu acho que é isso que tá me ajudando também isso. E quero compartilhar com vocês. Então se inscreve logo aí, gente. Para com isso. Vem dar risada de vez em quando aqui, tá bom? Posso contar com vocês? Tá bom, eu vou contar, hein? Quero ver aí todo mundo. E outra coisa, diga de onde que você é, tá bom?
Beijo, gente. Vou terminar minha louça aqui. Voltei. Lê, 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 lê.